Mas o que isso impacta para as empresas, né? Por que as empresas estão então preocupadas com isso? Se é uma lei voltada para pessoa física, que pessoa física é todos nós, né? Sou eu, Thiago, é você, Natasha, né? Impacta a sociedade no geral. Porque no mercado corporativo tem se falado tanto disso. Qual que é o impacto dessa lei para as empresas? Bom, o impacto são todos, né? Porque apesar de ser empresa, né? Pessoa jurídica, a pessoa jurídica ela é formada por pessoas físicas, né? Então, tem aquelas empresas que são B2B, né? Que é uma empresa uma prestação de serviço ou um produto de empresa para empresa, fala, eu não preciso me adequar. Precisa sim, porque internamente você tem pessoas físicas que representam a sua empresa. Então, todos os colaboradores internos são pessoas que têm dados pessoais que você precisa proteger, né? Inclusive até as empresas de uma empresa jurídica, né? Uma pessoa jurídica contra pessoa jurídica, tem uma pessoa física que tem os dados pessoais representados em contrato, esses dados também precisam ser protegidos. Então, assim, apesar da legislação ser direcionada para uma pessoa física, a pessoa jurídica ela tem total responsabilidade, né? Agora, pensando nas empresas que é o B2C, né, que é uma prestação de serviço ou um produto direcionado para uma pessoa física, né, tem que se preocupar mais ainda, né, porque se a operação dela, né, internamente é captar dados pessoais e fazer qualquer tipo de manipulação, eu só posso fazer essa manipulação se esse processo estiver adequado à LGPD. Né? Então, isso é o mais importante. Eu acho que esse é o ponto aí que às vezes o pessoal confunde, né? É uma lei para proteger a pessoa física, que seria o titular, né? Exatamente. E como é que ela vai proteger o titular? Não é dando regra pro titular, é dando regra para quem manipula os dados de forma inadequada, que normalmente são as empresas, né? Então, querendo ou não, o titular ele fornece os dados para empresas para adquirir determinado serviço ou recurso, fazer uma compra, o que for que seja, né? E aí as empresas antes não tinham controle sobre isso, faziam o que queria com o dado, né? E essa lei veio para regulamentar e impor regras de como esses dados precisam ser tratados pelas empresas. Então, acho que daí nesse aspecto, que, né, querendo ou não, a preocupação maior é para as empresas, mas no final quem é o principal lesado é o titular, e a lei veio para proteger o titular, que é a pessoa física, né? Mais ou menos nessa linha, né? Mas o bacana é que o princípio da legislação é a transparência, né? Então, a legislação está cobrando muito das empresas a transparência com esse titular do dado, né? Então, ter um canal de comunicação para ele procurar a empresa quando tiver um tipo de problema, coisa que antigamente não tinha. Então, se agora está em legislação, obrigatoriamente a empresa vai ter que fazer. Não tem como correr. E caso não cumpra com a legislação, né, lá no site da NPD tem o campo de denúncia que o titular do dado pode ir lá e denunciar. E aí a empresa vai acabar sendo fiscalizada e sofrendo todas as outras consequências, né? Então, daí nessa questão das consequências, né? Porque a gente até tá aproveitando em fazer esse podcast em homenagem aí aos pré-30 dias de prazo para as penalidades, né? As sanções administrativas, as punições sejam entrem em vigor, que é a partir de agosto do mês que vem, né? A partir do agosto de 2021, que é no mês que vem. Então, qual que foi a diferença nesse sentido, Natasha, pro pessoal que ainda tá meio confuso? Porque daí a lei já tá vigente, né? Só que as empresas não estão podendo ser punidas. O que vai mudar a partir de agosto? Bom, a partir de agosto, né, começam as fiscalizações da NPD. Então, obviamente, eu não acredito acho que nem é possível fisicamente, né, a NPD fazer uma fiscalização em 100% das empresas do Brasil. Eu acho que isso é inviável. Mas, né, a partir de agosto, o órgão ele já existe, ele já foi nomeado, todos os cargos, ele já está funcionando atualmente, né? Então, acho que é uma questão de impacto, né, e prioridades para eles. Então, acho que eles vão começar a fiscalizar as empresas maiores, Google, Facebook, Amazon, né, começar a fiscalizar essas empresas e depois vai buscando as empresas que estão sendo denunciadas ou que percebe alguma irregularidade, né? Então, o que aconteceu? A legislação ela já estava vigente desde o ano passado. O que isso quer dizer, vigência? Quer dizer que a lei já está válida, né? Eu já posso usá-la judicialmente, por exemplo, né? Então, o que aconteceu do ano passado para cá? Né? Algumas manipulações de dados indevidas, a pessoa ia lá, entrava com uma ação judicial de danos morais, por exemplo, né, que teve o caso da Stella, que foi o primeiro caso no Brasil, né,
que a pessoa comprou um apartamento na Cirela, passou umas 2 semanas, começou a receber várias ligações de parceiros de móveis, de tapete, de cortina. Ela falou assim, gente, primeiro, como a pessoa sabe o meu nome, sabe que eu comprei um apartamento, né? Que falta de privacidade é essa? Né? E aí ela percebeu que foi a Cirela, ela entrou com uma ação judicial, foi o primeiro caso no Brasil com embasamento na LGPD e ganhou a ação por danos morais. E por que ela podia entrar com essa ação? Porque a lei já estava vigente, né? Então ela pode. Só que o que muda agora em agosto? Agora em agosto, além da lei estar vigente, né, a ANPD ela pode fiscalizar, atuar a empresa e aplicar as consequências, né? Que seria a advertência, né, a suspensão de dados ou a multa. Entendi. Então, assim, as multas vão continuar, na verdade não, assim, o pessoal já pode entrar, se eu me sentir lesado hoje, eu poderia entrar com uma ação judicial, Com certeza. até usando ou o Código de Defesa do Consumidor, ou danos morais, alguma outra lei. E a diferença é que a partir de agosto eu também vou entrar com esse mesmo processo, a diferença é que além disso, pode ser que eu ganhe o processo, seja indenizado, mas além disso ele pode sofrer uma multa direto da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é basicamente isso? A ANPD, ela é um órgão administrativo, né? Então, por exemplo, se eu... igual o Código de Trânsito, né? Eu não andar de cinto na rua, né? Se o guarda me vê, ele me multa, né? Porque é uma infração administrativa, entendeu? Então, existem dois tipos de processo. Tem o administrativo, que é direto com a ANPD, que fiscaliza, né? E tem o judicial, né? Que já entra a parte de danos morais, danos materiais, que você precisa comprovar, né? E daí, se você consegue comprovar o dano, você é ressarcido judicialmente. Agora, o administrativo, ele é um processo um pouquinho diferente. O outro é criminal? Deixa eu ver, né? Agora eu, como leigo, me explica melhor. O outro seria o criminal? Então, depende, né? Crimes cibernéticos é no judicial, né? Civil e criminal é na via judicial comum, onde tem o juiz, né? Onde tem o fórum, o Tribunal de Justiça, é uma coisa. E a ANPD, ela é um processo administrativo. É igual mais ou menos a legislação de multa, a lei de trânsito, né? Que são administrativas também, que quando você vai contestar, você não vai no fórum, né? Você tem que mandar para o Detran. Né? Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, quando for, um exemplo, eu tenho uma empresa, se eu for fiscalizada, vai correr um processo administrativo, né? Que a ANPD ela vai fiscalizar e entender se a minha empresa ela está se adequando, né? Porque quanto antes você se adequa, quanto mais você se preocupa em ficar regularizado, adequado à legislação, menor vai ser a sua consequência em questão de fiscalizações. Então, assim, são cenários diferentes. Imagina a ANPD fiscalizar uma empresa que nem começou, nem está dando bola para a LGPD, né? É um cenário. Agora, se eu pegar uma outra empresa para fiscalizar, que você vê que a empresa já está em andamento de adequação LGPD, já está fazendo várias melhorias internas para adequar, já criou uma planilha uma política de privacidade de dados, está fazendo uma governança de dados. Então, pegando esses dois cenários diferentes, né? Então, são dois processos administrativos diferentes. Quem será que pode ter uma consequência maior? Com certeza, para a empresa que não está se importando com a situação, né? Então, apesar de a gente estar aí, menos de 30 dias para entrar em agosto e para começar as fiscalizações, sanções, etc., né? É importante as empresas já começarem a se adequar, né? Já começar a dar esse já deveria, né, ter se adequado, porque acho que pelo que né, você tá falando não parece ser tão simples assim, né? Não, com certeza, não é simples, com certeza não é. Então, por isso que é importante sempre procurar uma consultoria especializada, profissionais especializados, né? Porque já tem menos tempo, né? Porque deveria ter se preocupado lá atrás, né? Em setembro de 2020, que deveria ter começado essa adequação para ser uma coisa mais natural, mais cíclica, né? Podemos dizer mais assim. Mas como né? acabou deixando, né, para a última hora, então acho que neste momento, as empresas que não se adequaram, eu acho que é um momento em que vocês não podem mais perder mais tempo do que já perderam, né? Eu acho que a melhor saída neste momento para quem não pensou em se adequar à LGPD é buscar uma consultoria especializada, profissionais preparados,
porque não tem tempo, assim, né? Assim, eu particularmente eu estudei muito para conseguir fazer isso. Será que você vai conseguir estudar tudo que eu estudei em todos esses anos para fazer uma implantação em um mês? Não dá, assim, sabe? Não tem Acho que como, né? né, aí um pouquinho da nossa experiência, mesmo com uma consultoria especializada, desculpa, né? Eu sei que a gente, né, depois vai poder fazer o nosso merchan aqui, ô Natasha, de entre em contato com a gente ajuda nisso, mas sinceramente, se você estiver querendo entrar em contato com a gente depois, para fazer, né, dependendo do tamanho da sua empresa, para a gente fazer a adequação dentro desses 23 dias que a gente tem, para entrar em agosto já adequado, desculpa. Eu acho que nem a gente, acho que nenhuma empresa, por melhor que seja de mercado, aí vai conseguir te ajudar em tão pouco tempo. Obviamente, né, que foi um pouquinho do que a Natasha disse, a lei entrando em vigor não quer dizer que você vai ser fiscalizado no dia seguinte, né? Então, se você ainda não está adequado, quanto antes você começar, melhor, menos risco você vai correr. Mas se você tiver com expectativa de tentar correr atrás do prejuízo e ficar aderente até agosto, acho que você já pode ir desistindo aí, porque eu acho que é meio inviável, tá? Desculpa desanimar, né? Por mais que eu queria falar o contrário, mas né, a gente tem que ser realista aí nesse sentido, não é um processo tão simples. Mas além da multa financeira, quais outras penalidades que a empresa pode sofrer? Inicialmente sempre vão receber advertências, né? Advertências comunicando uma denúncia, advertências comunicando se a empresa já está adequada à LGPD,